Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula, de exames de imagem para fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia. No nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre a interpretação radiológica do tornozelo e pé. E na aula de hoje, então, você vai aprender aqui todos os aspectos importantes relacionados a uma boa interpretação do exame de radiografia do tornozelo e pé. Né? Nessa aula de hoje também você vai ver alguns aspectos importantes nessa interpretação do exame do tornozelo e do pé que vão lhe permitir ter mais segurança na hora da sua avaliação física do paciente, na hora de examinar o pé do seu paciente, o tornozelo do seu paciente, e vai permitir com que você complemente a sua avaliação, o seu exame físico funcional, e você vai poder ter uma visão, digamos assim, mais completa do exame clínico, do exame funcional que você fez no pé do seu paciente, complementando com uma boa interpretação, com uma boa análise do exame de imagem. E isso vai permitir com que você tenha uma abordagem terapêutica muito mais segura e muito mais assertiva e muito mais efetiva com o seu paciente, ok? Meu nome é Kleber Souza, me acompanhe aí, aproveite, curte aí o nosso canal, já se inscreve, porque a gente vai estar sempre colocando aqui atualizações sobre exames de imagem, exame físico-funcional, testes funcionais, e a gente vai ampliando esse conhecimento e vamos trocando ideias aqui nesse ambiente de aprendizagem, beleza? Então na aula de hoje a gente vai começar falando um pouco aqui sobre a anatomia do tornozelo, a anatomia do pé, né? Então a gente tem a estrutura do pé e do tornozelo, tornozelo e pé, na porção distal aqui de nossa perna, que é uma parte anatômica do nosso corpo extremamente importante, porque todo o peso ele é descarregado nos pés. E por isso também acaba sendo uma região anatômica onde a gente tem uma grande variedade de lesões, um conjunto importante de alterações e de lesões, sejam elas traumáticas ou até mesmo doenças degenerativas que acompanham um grupo de pacientes importantes aí e que levam esses pacientes a precisarem e a procurarem o fisioterapeuta para tentar aliviar a dor, para tentar ganhar um pouco mais de estabilidade no seu processo de caminhar, no seu processo de corrida. Então a gente tem aí um público diverso de pacientes, desde pacientes idosos, pacientes jovens que são atletas ou profissionais ou não profissionais, mas que acabam sofrendo lesões no tornozelo e no pé. Um conjunto importante de pessoas, de trabalhadores que na sua atividade ocupacional também desenvolvem lesões e doenças que acometem os pés, sobretudo aqueles trabalhadores que passam horas no seu trabalho na postura de pé. E a gente vai ver isso também ao longo da nossa aula, E que essa variedade de pacientes, de perfis de pacientes, possuem afecções também nos seus pés, E no tornozelo. E todos eles são passíveis de serem submetidos a uma boa avaliação físico-funcional e que também o exame de imagem, uma radiografia de tornozelo e pé vai auxiliar, vai complementar a nossa avaliação, ok? Então a gente tem aqui uma visão, uma vista medial, onde a gente tem aqui a tíbia, a porção distal da tíbia a gente tem o maléolo, o ligamento, esse complexo ligamentar na região medial, que é o ligamento colateral medial, que tem subdividido em 4 porções, A gente tem o ligamento tíbio-talar posterior, o ligamento tíbio-calcâneo, que é aqui mais medialmente, O ligamento tíbio-talar anterior, Então, o tíbio-talar anterior. E nós temos o ligamento tíbio-navicular também, que compõe esse complexo ligamentar na região medial e que dá essa estabilização nessa porção medial do tornozelo, Então, é um complexo ligamentar extremamente importante e que também sofre
com bastante tipos de lesões, sobretudo na hora que há uma eversão, quando o pé, né, ele cai para dentro, né, há movimentos onde o pé ele vira para dentro internamente e forçando, né, esses ligamentos, podendo ter aí lesões ligamentares importantes aí. Então a gente tem aqui o calcânio, né? Aqui está encoberto pelos ligamentos, mas a gente tem um talos. E aí a gente vai ver as outras imagens e vamos complementando essas informações, ok? Aqui na porção lateral, né, numa vista lateral do tornozelo, a gente tem a fíbula, então o maléolo lateral aqui, a pontinha da fíbula. Importante a gente ver que a tíbia e a fíbula, numa visão lateral, uma visão de perfil, elas se sobrepõem. Então a gente tem o osso da tíbia um pouco mais largo, né? E a fíbula como um osso um pouco mais fino, de sustentação, a menor largura, mas ele se sobrepõe e há uma sobreposição dessas estruturas. Isso é importante porque na hora que a gente vê a radiografia, numa incidência de perfil, essas estruturas vão estar sobrepostas, né? O maléolo lateral, ele tem um complexo ligamentar também extremamente importante, que é o ligamento que vai anteriormente, né, do talo fibular anterior. Então ele sai do talos e se liga na fíbula anteriormente, então o talo fibular anterior. Nós temos o calcânio fibular, que é essa na porção lateral. Esse ligamento ele é extremamente importante e ele é um dos que tem, né, bastante, ele sofre, né, bastante lesões no movimento de inversão. O entorse de tornozelo, em sua maior incidência de casos, ocorre num movimento de inversão. O tornozelo ele cai, né, para fora, o indivíduo gera esse movimento de entorse e nesse entorse, lógico, todo o complexo ligamentar ele é estirado, né? Ele sofre esse estiramento, essa força, né? No sentido de estirar esse ligamento. E o calcânio fibular é um dos ligamentos laterais que mais sofrem lesões, né? Sejam parciais, ou seja apenas um estiramento, ou lesões ligamentares que podem ter, né, graus, indo de uma lesão de poucas fibras até a lesão completa, né? O ligamento talofibular posterior, que está aqui nessa porçãozinha posteriormente aqui a fíbula, né? Aqui a gente vê o calcânio também, né? Na porção posterior do calcânio a gente tem a inserção aqui do ligamento, né, do tendão do calcânio, né? Então importante porque ele também sofre muitas lesões, né? Na planta do pé, a região plantar do pé, a gente tem o ligamento plantar, que está aqui nessa região que sai aqui dessa extremidade aqui do calcânio e vem até a base dos metatarsos. Uma porção dele se insere aqui na base dos metatarsos e uma outra porção se prolonga, né, até aqui a base, a região da base das falanges proximais. Então, ligamento plantar extremamente importante, porque aqui é exatamente onde ocorre a fasciite plantar ou a fascite plantar, que é uma inflamação nesse ligamento plantar. A gente vai ver também alguns aspectos importantes sobre isso aí. Vamos seguindo aqui. Então, a gente tem aqui os músculos, são vários músculos que compõem tanto o dorso do pé, então a parte superior aqui, né, do pé. Então, a gente tem o músculo flexor curto dos dedos. Perdão, aqui são os músculos profundos do pé, na planta do pé. O que está no dorso são esses aqui de baixo, certo? Então, a gente tem o músculo extensor curto dos dedos, o extensor curto do hálux, e temos os músculos interósseos aqui, né? Que estão aqui na parte profunda do dorso do pé. Então, são músculos pequenos, mas extremamente importantes para garantir o movimento, para garantir a estabilidade do pé e que vai facilitar e favorecer o movimento da flexão dorsal, na flexão plantar, no deambular, então no movimento do passo, da passada. São músculos que entram
em sincronia perfeita para que o movimento ocorra de maneira mais funcional possível. Então, lesões ou alterações musculoesqueléticas nessa região poderão estar levando, né, o nosso paciente a ter uma deficiência ou alguma limitação ou alguma alteração funcional no movimento de caminhar, de deambular, de pisada, né, de sustentação do peso no pé. E a gente precisa ter uma atenção especial para todas essas estruturas. Ainda que a gente julgue serem estruturas pequenas, elas são importantes para o funcionamento do movimento funcional como um todo. Na região plantar do pé, então, a gente tem os músculos, né? O abdutor do dedo mínimo, o quadrado plantar, que é um músculo extremamente importante para o movimento de flexão dos dedos, ele que dá essa força, né, em grande potência para conseguir fazer esse movimento de garra que a gente faz com os pés, né? O abdutor do hálux, nós temos os músculos curtos, né? Flexores curtos, os lumbricais do pé, e aí novamente aquilo que eu falei dos músculos, da importância desses músculos para a composição de um movimento funcional e equilibrado, né? Com coordenação, com força suficiente para o desenvolvimento da passada, do passo, do deambular, do movimento funcional, né? Eu estou falando aqui dos músculos, mas a gente não deve se esquecer que a planta do pé é a porta de entrada para todo um componente sensorial que a gente tem de contato do pé com o chão, seja descalço ou com o sapato ou com a sandália, você tem um contato da planta do pé com o solo, e isso é uma fonte de entrada extremamente importante de percepção sensorial. Então, a parte proprioceptiva do pé é extremamente importante para que a gente tenha um bom equilíbrio, uma boa coordenação na execução dos movimentos, né? Então, isso é um importante componente para a avaliação, né? Bom, e aí a gente entra agora, falamos ali brevemente das estruturas ósseas, um pouco das estruturas musculares do pé e do tornozelo, e a gente vai ver agora como é que a gente correlaciona isso aí com as imagens. Então, a gente tem uma incidência AP do tornozelo. Então, na incidência AP em tornozelo, o indivíduo ele senta, ele deita, né? Ele fica deitado com o pé em posição neutra, então está aqui a 90 graus. A gente vê aqui então a tíbia, né? Todo o contorno ósseo da tíbia. A gente tem a fíbula, a gente consegue visualizar aqui internamente o talos, então essa estruturazinha aqui é o talos. Abaixo do talos a gente tem o calcânio, então a articulação calcânio tá lá, talo calcânio, né? A articulação tíbio tá lá, né? A articulação tíbio fibular e a articulação talofibular aqui lateralmente, né? Então, como a gente já disse lá naquela aula de introdução, né? A gente seguindo aquele método onde a gente vai ver o alinhamento das estruturas. Então, o alinhamento é o que? Eu vou ver se os ossos estão com suas articulações devidamente congruentes. Então, a gente tem aqui o talos, ó, ele está congruente, né, com o maléolo medial, com o maléolo lateral, dentro desse compartimento aqui da tíbia e fíbula. Então, o talos está devidamente encaixado, está congruente. A articulação tíbio-fibular também mantém uma congruência. Os ossos eles não se tocam porque existe o espaço articular. Então, a cartilagem é o espaço articular, o C, daquele método de análise que a gente falou lá na nossa primeira aula. A gente tem aqui, então, observar as estruturas ósseas. Então, a gente vai ver a densidade desses ossos. Então, se tem alguma região com a radiodensidade muito aumentada, com a radiodensidade muito reduzida, ou seja, está mais transparente do que o normal, a gente vai procurar verificar se existem linhas de descontinuidade. Então, é o que? Eu vou contornar cada estruturazinha óssea dessa para tentar identificar se há pontos ou regiões de descontinuidade. Então, se houver alguma descontinuidade, ali
provavelmente é o ponto onde há uma fratura, né? A gente tem a incidência, uma incidência em inversão, né? O paciente ele na mesma posição de AP, só que ele vai girar o pé internamente, fazendo uma pequena inversão, em torno de 15 a 20 graus de rotação, né? Para que a gente tenha uma imagem. A imagem é muito parecida com a incidência AP clássica, digamos assim. A diferença é que a gente vai ver aqui melhor o espaço articular do talos com a fíbula, fíbio-talar, e a articulação tíbio-fibular. Então a gente consegue visualizar melhor esse espaço articular. Veja que o espaço articular da articulação tíbio-talar está presente aqui, permanece, né? Então existe essa distânciazinha aqui do espaço articular. Então a gente vê que a estrutura ela tem um bom alinhamento, as estruturas ósseas estão íntegras, sem grandes radiodensidades ou radiotransparências. Existe o espaço articular preservado, né? Então a gente tem aí esses componentes da avaliação que indicam uma radiografia normal, né? A incidência lateral, a incidência em perfil, é feita com o indivíduo, né, deitado e com o pé lateralizado, seja em rotação lateral, em rotação medial, né? Normalmente a perna virada lateralmente, né, em rotação lateral, é mais confortável, porque o paciente fica em decúbito lateral, estica a perna, e aí a imagem é feita, né, lateral, na incidência de perfil. E aí, ó, que interessante, vejam que aqui dá para a gente fazer aquela mesma aplicação do método de leitura de observação. Eu vou ver o alinhamento das estruturas. Então, olha o talos aqui, como está o talos, né? Ele aparece aqui, certo? Superiormente ao calcânio, aqui é o osso do calcânio, ó. Essa estrutura. Existem alguns pontinhos de sobreposição, óssea, que é em função das faces articulares que se sobrepõem em alguns pontos, devido à tridimensionalidade da estrutura, a alguns pontos de sobreposição. Isso a gente não deve confundir com como se fosse uma alteração, uma lesão, né? Por isso é importante a gente ver imagens normais, para quando a gente vê as lesões a gente conseguir identificar. Por exemplo, aqui a gente tem uma sobreposição da tíbia, que está aqui mais larga um pouco, com a fíbula. Veja que a gente consegue fazer o desenho, ó, do osso da fíbula exatamente aqui, ó. E veja que fica um pouquinho mais radiodenso, porque existe essa sobreposição, certo? E aí a gente segue aqui, ó, a gente consegue ver o contorno do maléolo lateral, que é o da fíbula, e aqui por trás a gente tem um maléolo medial, que é o da tíbia. Então, há uma sobreposição de estruturas aqui, né? Mas os alinhamentos estão presentes. Então, há um bom alinhamento aqui, ó, do talos com o osso navicular. Os cuneiformes, eles ficam meio que empilhadinhos ali, né? Um do lado do outro. Então, e o cuboide, né? Então, há uma sobreposição entre o cuboide, os cuneiformes, aqui o navicular e aqui o talos e o calcânio, né? Mas a gente faz todo o contorno das estruturas ósseas, a gente passa o olho fazendo o contorno dessas estruturas ósseas, tentando identificar linhas de descontinuidade, tentando identificar se há regiões que estão com a radiodensidade muito aumentada ou não, né? A gente tem aqui, ó, se a gente observar na porção posterior do tornozelo, uma região que está um pouquinho mais transparente, né? Um pouquinho mais radiotransparente. Aqui é uma região onde a gente tem um tecido adiposo, uma gordurinha que fica ali, né, atrás, né? Perdão, à frente do tendão do calcânio. Então, o tendão do calcânio ele sai dessa região aqui, ó, e aí ele sobe aqui. E à frente do tendão do calcânio a gente tem um coxinha adiposo, que é o que dá um auxílio também de sustentação, de proteção, de amortecimento para esse tendão que está aqui posteriormente, ok? Aqui na porção inferior, ó, é importante observar como é o calcânio nessa porção inferior. Ele é arredondado.
Então ele tem uma estrutura levemente arredondada, né? E aqui é dessa região que parte, né, a fáscia plantar. E aí a gente vai ver como essa fáscia plantar, ela pode ocorrer uma fascite plantar, ou ela pode também desenvolver um esporão, né, de calcânio devido a uma calcificação patológica dessa fáscia plantar, ok? Então é aqui que a gente observa como está a fáscia plantar e a gente vai ver se já há pontos de calcificação ou não. Quando não há pontos de calcificação, ótimo, significa que você vai conseguir fazer um excelente tratamento, uma abordagem terapêutica adequada e você vai ter excelentes resultados. Quando existem pontos de calcificação, então já existe ali o esporão do calcânio, a calcificação da fáscia já começou a ocorrer ali, aí você vai ter mais dificuldade, vai ser um tratamento mais prolongado, você não consegue reverter essa calcificação, mas você consegue abordar o paciente do ponto de vista do seu tratamento e vai ter que, lógico, fazer uma boa recomendação de uma palmilha, de calçado, e essa orientação faz parte do tratamento adequado para aquele paciente que tem, por exemplo, um esporão de calcânio, onde a estrutura já está com a calcificação mais avançada e você não tem como reverter aquilo ali do ponto de vista da abordagem do tratamento fisioterapêutico, né? Aqui a gente tem uma incidência do calcânio, então é uma incidência em 45 graus e a gente consegue ver o osso do calcânio completo, né? E aí a mesma coisa, vai observar se tem linhas de radiotransparência, linhas de descontinuidade que expliquem ou justifiquem ali uma fratura, por exemplo, né? Então vamos lá, a gente vai ver agora, repassar aqui, detalhando as imagens para que você consiga visualizar também de modo mais adequado. Então incidência AP, olha o que é que a gente tem aqui, ó, a fíbula, o maléolo lateral, a gente tem a tíbia, né, o maléolo medial, a gente tem aqui a articulação tíbio-talar, né, articulação crural, que alguns chamam, né, então a articulação tíbio-talar, a gente tem a articulação subtalar, que é a articulação do talos com o calcânio, né, então ela tem uma transparênciazinha aqui, que não é como a gente viu na anterior, em outras articulações, porque a estrutura tridimensional desses ossos acaba fazendo com que alguns pontos deles se sobreponham. Então a gente não tem aquele espaço articular clássico, bem transparente, né? Mas aí está dentro do padrão de normalidade. Há aquela incidência, né, com a rotação do pé, com uma inversão do pé, para permitir a visualização, ó, desse espaço articular. Então veja que aqui o espaço articular está bem nítido, está bem aberto, então a gente tem um espaço articular preservado. A estrutura, né, dos ossos, justamente nessa parte da articulação, ela tem uma radiodensidade dentro de um padrão de normalidade, então significa que não há nenhum tipo de comprometimento degenerativo dessa articulação, né? Então você consegue observar muito bem aí essa estrutura. Então, novamente a fíbula, maléolo lateral, a tíbia, a articulação e aqui a articulação que a gente acabou de analisar. Na incidência em perfil, a gente já deu uma passada por essas estruturas, então a gente tem o talos, tíbia, fíbula, o calcânio, né? O tendão do calcânio, aqui nessa imagem até a gente visualiza um pouquinho melhor, ó. Dá para ver essa estruturinha aqui, ó, que vai subindo um pouco mais radiodenso do que o tecido que está à frente, porque aqui é gordura e aqui o tendão do calcânio, né? Então aqui a gente tem músculos, né? Os músculos que estão na porção plantar, então por isso tem essa densidade. A gente tem um pouquinho de transparência, porque aqui tem a tela subcutânea, né? Que vem abaixo aqui na região do pé, do tornozelo, certo? E a gente tem aí essas estruturas que estão compostas e a gente consegue visualizar bem numa incidência de perfil, né? Então aqui a gordurinha anterior, né, ao tendão
de Aquiles, a tendão do calcâneo, tendão calcanear. A gente tem aqui o talos, tíbia, fíbula, como a gente já falou. A gente tem o osso navicular, o osso cuboide, os cuneiformes se empilham aqui do outro lado. E aqui os metatarsos, né? A porção proximal aí dos metatarsos. Aqui a incidência axial, a incidência do calcânio. Então, uma incidência bonita, né? Dá pra gente ver toda a estrutura do calcânio, né? A gente vê aqui, inclusive, as linhas de tensão, né? Que foram criadas durante o processo de desenvolvimento ósseo, a porção interna, né? A parte trabecular, a parte onde o osso é esponjoso, ele vai formando essas fibras de tensão de acordo com as tensões que os músculos vão desenvolvendo durante o processo de crescimento ósseo. E isso faz com que a gente veja essas linhas de tensão aqui que determinam a parte esponjosa do osso, né? E a gente tem a borda do osso, que é essa porção mais do córtex mais densa, então um pouquinho mais radiodenso, fica mais branquinho ali na imagem, ok? Seguindo aí, então a gente vai ver agora algumas lesões, algumas alterações nas imagens para a gente poder identificar também, ver o que tem de alterado aí com essas imagens, ok? Então, numa imagem como essa aqui de AP, a gente vê utilizando aquele método da BCS. Então, existe um alinhamento, então existe um certo alinhamento aqui do talos dentro desse complexo, né, articular, talo tibial, o tíbio tá lá, né? O maléolo medial, a gente vê que está um pouquinho levemente afastado, ó, porque houve um tensionamento, uma força no sentido contrário, fazendo que houvesse um pequeno deslocamento da tíbia medialmente, né? Na fíbula, quando a gente vai analisar a fíbula, a gente vai passar aqui o contorno, fazer o contorno ósseo, a gente já vê aqui nesse ponto, ó, uma linha de descontinuidade, aqui internamente também. Então a gente começa a ver que dentro, na parte óssea, também existem áreas de transparência, ó, de linhas radiotransparentes dentro da estrutura do que seria o desenho desse contorno, né, da fíbula. Então a gente tem aqui uma fratura na fíbula, e essa fratura na fíbula, provavelmente o impacto, o trauma que causou essa fratura, tensionou a tíbia medialmente, fazendo que houvesse um tensionamento medial aqui. E aí a gente já pode prever ou imaginar que o complexo ligamentar medial, ele foi tensionado, tensionado, porque a tíbia ela se deslocou medialmente, né? O complexo ligamentar que sai da fíbula em relação ao talos, ao calcâneo, ele pode também eventualmente ter algum grau de comprometimento, uma vez que a fratura foi exatamente nessa região do maléolo medial, que é de onde parte esses ligamentos, né? A gente vê aqui na imagem, ó, um pequeno edema, provavelmente um edema inflamatório, então está mais radiotransparente porque o líquido ele tem menor densidade, então há uma inflamação aqui nessa região importante, formando um edema, né? Veja que aqui é possível ver que tem um inchaço, né? Um edema nesse tornozelo relacionado com essa lesão aí que foi essa fratura, ok? Aqui o desenhozinho mostrando, né, a região do edema, a fratura, um aumento desse espaço articular aqui do maléolo medial com o talos, né? Aqui é uma imagem muito rica também, muito interessante, uma imagem de perfil do tornozelo. Essa imagem de perfil, a gente vai seguir aquele mesmo modelinho, aquele mesmo método de avaliação das imagens. Então a gente vê o alinhamento das estruturas, depois a gente vai analisar osso por osso, vendo o contorno ósseo, identificando pontos de maior radiodensidade, maior radiotransparência. E quando a gente vai fazer o contorno dessas estruturas ósseas, a gente chega, por exemplo, aqui no calcânio, ó,
e a gente vê que o calcânio ele tem uma estrutura que tem uma alteração aqui no seu contorno ósseo. Então não chega a ser uma descontinuidade, porque não é então uma fratura, mas é um prolongamento, um crescimento. Então esse tecido ósseo ele cresce. Isso significa que está ocorrendo aqui uma calcificação nessa estrutura aqui. E aí o tendão do calcânio aqui, ó, onde ele está, ele se insere aqui, ó, nessa região. Então há uma calcificação nessa inserção desse tendão do calcânio aqui, o que torna, né, a avaliação, a abordagem terapêutica mais complexa, porque você tem uma estrutura que já tem uma calcificação, que ali leva a um aumento da dor, a uma dificuldade maior na realização do movimento. Então o paciente ele vai ter uma redução, provavelmente aí no movimento de flexão plantar e de dorsiflexão. Ele vai sentir dor ao realizar esses movimentos, né? E aí você vai ter que fazer uma abordagem terapêutica que melhore essas condições funcionais do paciente. E é importante, né, a visualização do exame de imagem, porque você vai ver que tem uma região ali com uma calcificação que vai ser, digamos assim, vai implicar no resultado também do seu tratamento, ok? A gente vindo aqui, ó, na porção inferior do calcânio, a gente vê aqui, ó, lembra que eu falei que o calcânio ele tem uma imagenzinha mais arredondadinha. E aí a gente tem agora aqui, ó, um prolongamento, uma calcificação, exatamente na região de onde sai a fáscia plantar. Então esse paciente possivelmente ele tenha fascite plantar, é possível que ele já esteja, né, com dor, com uma inflamação nessa fáscia plantar. É possível que esse comprometimento dele já seja crônico, ou seja, já tem bastante tempo que ele tem sofrido, né, com esses sintomas, e provavelmente a ausência de uma abordagem terapêutica numa fase inicial fez com que essa inflamação resultasse em um processo de calcificação patológica, tanto na parte ali do tendão do calcânio, quanto na região da fáscia plantar. Isso aqui, essa calcificação, é que é o famoso esporão de calcânio, né? Então, esse esporão de calcânio, ele também vai ter um impacto muito significativo na pisada do paciente. Ele vai relatar muita dor e, infelizmente, é o tipo de paciente que não recebeu um tratamento fisioterapêutico na fase aguda ou numa fase mais inicial, antes que essa calcificação ocorresse. Então, o paciente começou a sentir dor no pé, está tendo dificuldade durante a marcha, durante a pisada. O ideal é que ele procure o fisioterapeuta para que ele possa passar por uma avaliação e um tratamento adequado, né? Muitas vezes o uso apenas de um tratamento medicamentoso não vai surtir um efeito completo. Por quê? Porque esse paciente provavelmente ele tem situações ergonômicas no ambiente de trabalho dele. Ele pode ter aspectos relacionados ao uso do calçado. Então a gente precisa avaliar qual é o sapato que ele usa com muita frequência, como é o tipo de pisada desse paciente, como é a atividade ocupacional dele. E essa avaliação mais completa, mais global, vai permitir a gente ter um tratamento muito efetivo nos pacientes com fascite plantar. Mas, quando ele não passa por esse processo, essas inflamações crônicas tendem e podem evoluir para uma calcificação patológica. A gente chama isso de calcificação distrófica, né? Que é aquela calcificação que ocorre em tecidos que estão previamente lesionados, ok? Então isso aqui é muito importante para o fisioterapeuta. Aqui a gente tem uma imagem também de perfil e a gente vê aqui, ó, uma sobreposição da fíbula com a tíbia e a gente vê que há uma descontinuidade na fíbula aqui, ó. Tá vendo? Então vai descendo aqui, uma descontinuidade. Então uma fratura de fíbula e que o paciente precisou passar por um procedimento cirúrgico, colocou placa e parafuso, a depender do comprometimento que ele tenha tido aqui nos ligamentos laterais, né?
colaterais laterais, a gente vai precisar fazer um processo de reabilitação para que esse paciente melhore a sua resposta proprioceptiva, equilíbrio, força, a propriocepção dele, né, precisa ser otimizada. Então eu preciso garantir que meu paciente tenha uma abordagem terapêutica bem completa para que ele volte a ter a pisada, o passo, o deambular com o máximo de segurança e funcionalidade possível, ok? Aqui a gente tem uma outra imagem de perfil, seguindo aquele procedimento, né, de observar as estruturas. A gente vem ao calcânio aqui, ó, e a gente vê que nessa porção, nesse tubérculo anterior do calcânio, uma linha de descontinuidade, ó. Então a gente tem uma fratura aqui nessa porção interna do retropé, né? Então isso aqui é uma fratura que vai provavelmente ocasionar uma dor intensa no paciente, na pisada, no deambular, um desconforto grande, que aí o profissional médico precisa acompanhar e monitorar e ver qual vai ser a melhor conduta para esse paciente. E aí, em seguida, também nós, fisioterapeutas, vamos ver qual a melhor abordagem terapêutica para fazer com esse paciente. Aqui uma imagem de perfil também, onde a gente pode avaliar o calcânio a partir desse ângulo, chamado ângulo de Böhler. O ângulo de Böhler, ele é obtido quando você pega o ápice do calcânio, com a ponta aqui, o ápice do processo posterior, você traça uma linha, e a outra linha que vai da porção aqui dessa pontinha anterior do calcânio até o ápice, e aí você tem o ângulo de Böhler. A literatura diz que esse ângulo ele pode variar de 30 até 40 graus, seria aí o normal, né? Quando a gente vê aqui uma fratura de calcânio, e aí são fraturas importantes, fraturas maiores, vão alterar significativamente esse ângulo aí. É como se houvesse um desabamento, né, da articulação talocrural, tíbio-talar, e ele afunda, fazendo que haja um rebaixamento aqui nessas estruturas e, consequentemente, uma alteração nesse ângulo. Bom, lesões, por exemplo, doenças degenerativas, como a osteoartrite, ela apresenta aí basicamente 4 sinais, 4 sinais importantes para a gente identificar. Esses sinais aí, eles podem estar aparecendo, todos eles, ou alguns, em maior ou menor intensidade, né? A depender da fase, do estágio em que a doença degenerativa estiver em progressão no paciente. Mas a gente vê aqui logo, numa incidência de perfil, a gente já vê que no espaço articular, bem na região da articulação talotibial, a gente tem um aumento da densidade óssea, certo? Então essa superfície articular, ela está com a radiodensidade aumentada. Essa radiodensidade aumentada, bem na região da articulação da superfície articular, é o que nós denominamos de esclerose subcondral. Esse esbranquecimento da superfície articular, né? Existe uma redução do espaço articular, porque a cartilagem ela está em processo de degeneração e aí aquela superfície articular vai estreitando, vai ficando mais reduzida. Então a gente tem uma redução do espaço articular, ok? É um outro sinal, outra evidência de que aquela cartilagem articular, aquela superfície articular, pode estar encaminhando para um processo degenerativo mais intenso, né? A formação de osteófitos, que é a formação de um tecido ósseo, um prolongamento do tecido ósseo justamente nas bordas das regiões articulares. Então a gente vê aqui, ó, um osteófitozinho formado, aqui também, ó, uma porção um pouco prolongada. Aqui anteriormente a gente tem, ó, um outro osteófito, né? Outros osteófitos. Então, esses osteófitos também são uma evidência de que aquela osteoartrose ou aquela osteoartrite já está em um estágio avançado. É comum a gente ver esses padrão de imagem em pacientes mais idosos, em pacientes que já têm uma doença degenerativa há mais tempo, né? Cistos subcondrais são esses
essas pequenas bolhas. Então, se a gente observar na região próxima à superfície articular, aqui, por exemplo, a gente vê, ó, pequenos, como se fossem pequenas bolinhas, que são esse. Aqui tem um cisto visível, ó, nessa região. Aqui a gente vê algumas bolinhas, alguns cistos, então, que são mais radiotransparentes. E essas pequenas bolinhas um pouco mais transparentes naquele espaço que está com a esclerose é o que a gente chama de cistos subcondrais. São indicativos de que está havendo uma necrose ou uma degeneração do tecido ósseo subjacente ao processo inflamatório que está ocorrendo ali na superfície articular e na parte subcondral óssea, né? Então, também é um indicativo de que a doença está em um estágio, uma fase mais evoluída, mais avançada, ok? Aqui uma incidência de AP também de tornozelo, onde a gente visualiza, né, muito facilmente uma fratura do maléolo medial, uma fratura também aqui no maléolo lateral, e ainda há uma linha de fratura, ó, aqui na tíbia, internamente, ó. Então, aqui na tíbia, essa fratura, ela não está desalinhada, mas aqui a gente tem um desalinhamento, né, no maléolo medial, e o maléolo lateral até que está mantida aqui a posição, não teve nenhum grau de desalinhamento. Apenas para a gente visualizar a imagem, mas obviamente é o médico, ortopedista, cirurgião ortopédico que vai avaliar e ver a necessidade de qual abordagem ele vai dar aí. Mas para nós fisioterapeutas, o que nos compete é saber que após essa fratura, né, os componentes ligamentares, os componentes músculo-esqueléticos ou musculares, os componentes neuromuscular, então os nervos, né, raízes e terminações nervosas que passam por essas regiões próximas ao maléolo, né, o maléolo medial, por exemplo, aqui, podem ter sido comprometidos, podem ter sido afetados, tanto em virtude da fratura em si, do trauma, da lesão. Então, pode ter ali um comprometimento do nervo, né? E de vasos, artérias, ligamentos, ou da própria musculatura, que está ali na região, que vai impactar no movimento funcional desse tornozelo, desse pé, né? Desse paciente. Pode haver comprometimentos decorrentes da lesão, decorrentes do próprio procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico ele é invasivo, né? Então ele acaba mexendo com as estruturas também. Obviamente que o bom cirurgião ele vai fazer o possível para preservar ao máximo todas essas estruturas e até reconstruir algumas dessas estruturas dentro das possibilidades. E nós fisioterapeutas vamos trabalhar nesse pós-operatório, né, para restabelecer o máximo de funcionalidade para essa estrutura aí e para os movimentos do tornozelo e do pé, né? Aqui uma visão de perfil. Veja como a imagem de perfil, ou a imagem lateral, aqui tem uma pequena linha, ó, da fratura. A gente vê a fratura aqui na tíbia, mas a gente não vê muito bem como é que está o comprometimento dos maléolos. Então, por isso que nas imagens, nos exames de imagem, é sempre importante a gente ter mais de uma imagem. Uma imagem só, no caso das radiografias, ela não é suficiente para a gente poder avaliar aquele componente articular, aquela estrutura como um todo. É importante que a gente tenha mais imagens, no caso, pelo menos duas, que sejam suficientes para a gente identificar e avaliar por completo aquela estrutura, né? Aqui uma imagem axial, a imagem do calcâneo, a gente vê, ao fazer o desenho, a gente já vê aqui dentro, ó, uma região mais radiotransparente, uma descontinuidade aqui também, ó. Então, provavelmente uma fratura de calcânio, né? Aqui nessa imagem já dá para ver uma fratura de calcânio que precisa, né, do devido monitoramento e acompanhamento. A imagem de perfil, ó, aqui a descontinuidade começa, vem aqui, ó, a gente consegue ver essa imagem de perfil, a fratura, como ela está em um outro ângulo, em uma outra perspectiva. Aqui a gente tem uma imagem do pé, então a gente tem aqui um desvio, né? Então
a falange proximal e a falange distal do hálux, e veja que perdeu a congruência, perdeu o alinhamento articular. Então a gente tem aqui uma luxação, um desalinhamento articular da falange proximal do hálux com o primeiro metatarso. Então essa imagem aqui demonstra, né, essa lesão. Essa lesão, obviamente, ela, né, pode passar por uma redução e há um realinhamento novamente, mas o deslocamento, esse desvio, ele impacta, né, na cápsula articular, ele impacta nos ligamentos que estão ali segurando essa estrutura. Podemos ter comprometimento aqui no tendão do músculo abdutor do hálux, no adutor do hálux, no extensor, no flexor do hálux. Então, esse paciente ele pode ter um comprometimento funcional no movimento do hálux, né, do seu pé, e essa repercussão funcional ela pode ter ocorrido em função desse desvio, dessa luxação. E aí esse paciente, né, deve, né, ser submetido a um atendimento fisioterapêutico de qualidade para que ele tenha um restabelecimento por completo da sua funcionalidade, assim como, dependendo das causas, né, trabalhar com o paciente para que ele tenha uma segurança ao realizar os movimentos, uma estabilização dessa articulação e que ele venha a realizar e executar todo esse trabalho, esse movimento aí com mais segurança, com mais efetividade, ok? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para trabalhar hoje, aí algumas referências e eu espero vocês aí na próxima aula, nos próximos cursos que a gente vai estar implementando aqui para a gente dar continuidade. Curte aí a aula, compartilha com os colegas da área da fisioterapia, se inscreve no canal e comenta aí o que é que você achou da aula, como é que foi a aula, e perguntas, dúvidas, pode me mandar que a gente vai ter todo o prazer em estar compartilhando com vocês aí o conhecimento. Grande abraço!